tema da mensagem da nossa meditação: vencendo a multidão para alcançar a Jesus. Vencendo a multidão para alcançar a Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler dos versos 1 a 10. Evangelho de Lucas 19, dos versos 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido, vencendo a multidão para alcançar a Jesus. Zaqueu era o maioral dos publicanos, o chefe dos publicanos. Ele era cobrador de impostos, cobrava impostos do povo judeu para o Império Romano. E por esse motivo ele era odiado pelos seus patrícios, porque também um publicano extorquia as pessoas, era um corrupto. Por isso as pessoas não gostavam de Zaqueu, por isso ele era odiado. E por ser um corrupto, ele também se enriqueceu com tudo isso, com todas as extorsões que ele praticou, com toda a corrupção, com toda a mentira, com todos os impostos que ele arrecadou indevidamente do povo judeu. Bem diferente, né, da nossa realidade hoje em dia. Mas Lucas relata que Zaqueu, ele queria ver a Jesus. E eu fiquei pensando comigo quando olhei para esse texto: por que será que Zaqueu queria ver a Jesus? Zaqueu era uma pessoa, uma das quais que não gostaria de estar com Jesus e nem de ver Jesus, porque ele era, em primeiro lugar, ele era corrupto. E todas as obras de Zaqueu, a forma de vida de Zaqueu era reprovada por Jesus, seria reprovada por Jesus. Zaqueu também, ele era rico, ele não tinha necessidade alguma. Ele não passava por privações, não passava por necessidades. E também a Bíblia não diz que Zaqueu tinha alguma enfermidade. Pelo que nós lemos aqui, Zaqueu também não tinha uma doença, não tinha uma enfermidade. Mas, apesar de todas essas coisas, ele queria ver a Jesus. Ele estava procurando a Jesus. Ele queria se aproximar de Jesus. Mas eu quero que você observem comigo, por favor, no verso 3 do nosso texto base. Lucas relata a história de Zaqueu e no verso 3 ele diz assim: procurava ver quem era Jesus, esse Zaqueu, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Ele não era portador de nanismo, ele era apenas de pequena estatura, ele era pequenininho. Mas olha que interessante uma coisa: Zaqueu queria ver a Jesus, ele queria se aproximar de Jesus, ele queria chegar perto de Jesus, mas havia uma multidão que o impedia de se aproximar de Jesus.
Uma multidão impedia Zaqueu de se aproximar de Jesus. Eu queria que você pensasse na tua vida agora. Eu gostaria que você pensasse em seu dia a dia. Quem sabe uma multidão não tem te impedido de se aproximar de Jesus também. Quem sabe você até sente o desejo e a necessidade de se aproximar de Jesus, de ver quem Ele é verdadeiramente, de estar com Ele. Mas pode ser que uma multidão esteja te impedindo de se aproximar de Jesus. Pode ser que coisas ou agentes estejam te impedindo de se aproximar de Jesus. Há vários agentes que podem nos impedir e que nos impedem de nos aproximarmos de Jesus. Uma multidão de coisas que estão ao nosso redor e coisas que estão em nós mesmos. Estas coisas nos impedem de nos aproximarmos de Cristo. Uma multidão de coisas ao nosso redor e em nós mesmos que nos impedem de aproximarmos de Cristo. Qual é a multidão? Quais são os agentes que te impedem de você se aproximar de Jesus, de você ver a Jesus, de ouvir a voz de Jesus? Eu quero brevemente meditar com vocês sobre 3 agentes, 3 coisas que nos impedem de nos aproximarmos de Cristo. 3 coisas que têm impedido o povo de Deus, as pessoas, de se aproximar de Jesus. E o primeiro agente que nos impede de aproximarmos de Jesus, que está nessa multidão nos forçando contra Cristo, são os nossos pecados. Um desses agentes que nos impedem de ouvir a voz de Jesus, de nos aproximarmos de Cristo e de que Ele verdadeiramente faça a obra em nossas vidas, é o pecado, os nossos pecados. O salmista, no Salmo 32, no verso 3 e 4, eu acho que dá para vocês lerem aqui. O salmista, ele diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Vocês percebem que o salmista está dizendo? Enquanto eu calei os meus pecados. O salmista está dizendo: enquanto eu escondi os meus pecados, enquanto eu não reconheci os meus pecados, enquanto eu não confessei os meus pecados. O salmista está falando aqui dos nossos pecados de estimação. Você sabia que nós temos pecado de estimação? Que nós estimamos eles, que nós cuidamos deles, e que nos impedem de aproximarmos de Cristo. É aquele pecado que está dentro de nós, aquilo que você sabe que é errado, aquilo que você sabe que está contra a palavra de Deus, aquilo que está contra os caminhos de Deus, aquilo que está contra a vontade de Deus, mas mesmo assim nós não abrimos mão dele. São os nossos pecados de estimação. É aquela sujeira debaixo do nosso tapete. Nós escondemos sujeira debaixo do tapete. Escondemos. Nós somos mestres nisso. Sabe que pecados são esses? Aqueles que nós não confessamos a Deus. Nós oramos pedindo perdão pelos nossos pecados, e de uma forma muito esperta, e de uma forma muito genérica, falamos assim em nossas orações. Aliás, porque nós não temos muito tempo mesmo, e nós precisamos fazer uma oração mais econômica, e nós dizemos para Deus assim: perdoa todos os meus pecados. Senhor, perdoe todos os meus pecados. Mas eu quero perguntar para vocês: quais os teus pecados? Quais os meus pecados? Quais são os pecados que você está pedindo perdão a Deus? Eles têm nome. Sabiam? Pecados que têm nome: obscuros, desejos,
pensamentos e atitudes que nós precisamos lutar diariamente para que não prevaleçam em nossas vidas. Desejos, pensamentos e atitudes que diariamente precisamos lutar, reconhecê-los, lutar contra eles para que eles não prevaleçam em nossas vidas, para que eles não sejam maior do que Cristo em nossas vidas. Mas eu quero dizer uma coisa para você: nós temos um problema atual. Se há 25, 20 ou 30 anos atrás, ou talvez algumas igrejas hoje, pregaram o evangelho do medo, o evangelho opressor, que realmente afastou pessoas da igreja, que realmente afastou pessoas de Cristo, hoje nós estamos vivendo o evangelho romântico, um romantismo evangélico. E esse evangelho romântico, irmãos, eles têm entorpecido a mente das pessoas com relação à urgência em abandonarmos os nossos pecados e abandonarmos aqueles costumes que não estão de acordo com a palavra de Deus, e nem com a vontade de Deus, e nem com o testemunho de um cristão. Tem entorpecido as nossas mentes para que nós os abandonemos. Você sabe o que é o evangelho romântico? É aquele que as pessoas dizem: eu já estou perdoado, Jesus morreu por mim, eu estou perdoado, eu tenho certeza que meus pecados ficaram na cruz. Tenho meus erros, eu tenho as minhas falhas e reconheço, mas eu sei que eles estão perdoados. E as pessoas continuam na prática do pecado. Afinal, Jesus morreu por mim na cruz. Afinal, Ele pagou. Será mesmo que, pelo fato de Jesus ter morrido na cruz, nós podemos estimar os nossos pecados? Eu quero dizer para você que pensa dessa forma, você que pensa desse jeito, eu quero recorrer agora à palavra de Deus. Eu quero recorrer à carta de Paulo aos Romanos, que está aqui. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versos 1 e 2, e também no verso 15. Prestem muita atenção no que Paulo diz. E Paulo diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? E ele responde: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? E ainda no verso 15, ele diz: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? E Paulo responde dizendo: de modo nenhum. Cuidado com o evangelho romântico, querido. Paulo ele diz que, ainda que um anjo ou outra pessoa venha pregar um evangelho que não fosse o que ele anunciasse, que seja anátema, que seja amaldiçoado, que seja maldito. Eu quero dizer para você que se nós não reconhecermos os nossos pecados, se nós não botarmos nome em nossos pecados, se não confessarmos os nossos pecados, e se não abandonarmos os nossos pecados, eles nos impedirão de nos achegarmos a Cristo. Profeta Isaías 59, ele diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobrem o nosso rosto, encobrem o rosto de nós e o nosso Deus, impede que nós nos acheguemos a Deus. Que evangelho romântico é esse que eu posso pecar e dizer que Ele já perdoou os meus pecados? Que conversa torta é essa? É necessário abandonar, é necessário deixar de lado para viver uma nova vida em Cristo, não dominados pelos nossos pecados, mas dominados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Há um segundo agente nessa multidão que também nos afasta de Cristo.
E esse segundo agente dessa multidão que nos afasta de Cristo, que não permite que nos acheguemos a Cristo, é a falta de perdão. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 32, e também no capítulo 5, no verso 1. Ele diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, perdoando-vos uns aos outros, como Cristo vos perdoou. E a falta de perdão em nossas vidas impede que nós nos acheguemos verdadeiramente a Cristo. E quando nós falamos de perdão, é um grande tabu. Quando falamos em perdoar, as pessoas não gostam desse assunto. Ele nos incomoda, porque nós achamos uma grande injustiça perdoar aqueles que nos ofenderam. Nós achamos uma grande injustiça perdoar aqueles que nos fizeram mal, ou que nós julgamos que nos fazem ou nos fizeram mal. No entanto, há pessoas que se acham no direito de não perdoar e pedir perdão a Deus. Eu não perdoo aqueles que me ofenderam, porque eu não esqueço, mas eu vou pedir perdão a Deus. Em suas orações estão recheadas de palavras que se dirigem a si mesmas, a seu próprio benefício. E quando pessoas assim passam por desavenças pessoais, tem problemas interpessoais, tem alguma dificuldade com alguém, ela ora a Deus dizendo assim: Senhor, toca no coração daquela pessoa. É para rir, né? Eu sei que não pode rir no púlpito, mas dá vontade de rir. Tem hora que dá vontade de dar risada. Senhor, quebranta aquela pessoa. Sabe quem tem que ser quebrantado, querido? Você, eu, vocês. Quando estamos passando por uma situação dessa, é o nosso coração que precisa ser quebrantado, porque nós que precisamos perdoar. Sabe que pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, sem perdoar as outras pessoas, é uma grande contradição. É como você querer viajar com seu carro sem combustível no tanque. É como você querer limpar as tuas mãos sem água e sem sabão. É uma grande contradição. Não tem como. No relato de Lucas, sobre a crucificação de Cristo, Lucas está relatando a crucificação de Jesus. Eu vi duas formas que Jesus usou e nos ensina de perdoar no momento de sua crucificação. Jesus estava crucificado, segundo o relato de Lucas. Havia pessoas ao redor da cruz. Havia soldados. E os soldados olhavam para Jesus e rasgavam as suas vestes e lançavam sortes. E os soldados olhavam para Jesus e falavam assim: você não é o rei dos judeus? Desce! Você não é o tal? Desce daí, Jesus! Havia também naquele momento autoridades. E as autoridades olhavam para Jesus e falavam assim: você não é o Messias? Salvou os outros, mas não salva a ti mesmo? Prova para nós que você é o Messias, desce daí. Mostre para nós que você é ungido, mostre para nós que você é o escolhido de Deus. E havia ali pessoas que também riam, zombavam de Jesus. E haviam também aqueles que assistiam. E Jesus ali crucificado, sentindo a dor física dos cravos nas mãos, dos açoites e a falta de ar, por causa da posição que ele ficou, por conta da posição que ele ficou. Jesus sentindo em sua alma o peso dos pecados de todas as pessoas, inclusive dos meus e dos teus. Jesus olha aquela zombaria, aquela afronta, e ele se dirige a Deus e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, ele nos ensina a perdoar aqueles que nos ofendem, que nos ofenderam, que vão continuar nos ofendendo. Ele nos ensina a olhar essas pessoas com compaixão,
e rogar a Deus pela vida delas, para que Deus tenha misericórdia da vida delas. A primeira lição de Jesus na cruz: perdoar aqueles que nos ofendem agora e aqueles que vão continuar nos ofendendo. Mas ainda no relato de Lucas, outra lição que eu vejo: Jesus, ele foi crucificado juntamente com 2 malfeitores, um de cada lado. Em dado momento, um dos malfeitores se dirige a Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus imediatamente se vira para ele, se dirige a ele e diz: oh meu filho, em verdade eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus nos ensina a perdoar prontamente, imediatamente, agora, sem ressalvas. Perdoar aqueles que nos ofendem e vão continuar nos ofendendo, e perdoar prontamente. E não vem com essa conversa não, de que você perdoa, mas não quer ver a pessoa. Perdoar é você estender os braços para um abraço. Perdoar é você conviver novamente. Quando esse malfeitor se dirige a Jesus pedindo para que Jesus lembre dele, eu fico pensando em umas possíveis respostas de Jesus. Porque nós somos assim, porque nós guardamos rancor. Quem sabe Jesus poderia se dirigir a esse malfeitor da cruz e dizer assim: olha, você viveu a vida fazendo coisas erradas, agora você pede perdão? Assim é fácil. Ou quem sabe Jesus poderia ter dito a ele: você acha que é só pedir perdão e acha que está tudo bem? E os males que você cometeu? E tudo aquilo que você fez de errado? Sabe por que eu pensei nessas respostas? Porque nós somos assim. Nós jogamos o lixo na cara das pessoas. Mas Jesus diz o que para ele? Em verdade eu te digo, meu filho, que ainda hoje você estará comigo no paraíso. Jesus nos ensina a perdoar agora. Evangelho de Mateus, capítulo 6, no verso 15, o próprio Jesus, ele disse assim: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. A falta de perdão em nossas vidas impedem que nós nos aproximemos de Cristo. E por fim, eu quero falar de mais um agente. São vários agentes, eu separei apenas 3, que eu julgo mais importante. Mas existe mais um agente que pode nos impedir de aproximarmos de Jesus. Vocês lembram que Zaqueu queria se aproximar de Jesus? E vocês lembram que havia uma multidão que impedia Zaqueu de se aproximar de Jesus? Há ainda um terceiro agente que nos impede de aproximarmos de Jesus. São as nossas preocupações. São as nossas ansiedades com as muitas coisas. É a nossa agenda sempre lotada. São as prioridades equivocadas que nós estabelecemos para nós. Certa vez, Jesus estava passando. E ele chegou em Betânia. E chegando em Betânia, uma mulher chamada Marta convida Jesus para que permanecesse, que pernoitasse, ou para que ficasse na casa dele, na casa dela. E Jesus então ele vai à casa de Marta. Quando Jesus chega, Marta fica desesperada. Ela começa a correr porque Jesus está aqui. E ela começa a correr com os serviços, preparando alguma coisa para Jesus. Era muita coisa, talvez a cozinha estivesse desarrumada, a casa estivesse desarrumada. E ela começa a correr. E numa dessas correrias, ela está andando para lá e para cá, correndo, e ela vê Maria. Não é possível. Eu aqui trabalhando, feito louca. Maria parada ali. Maria parada aos pés de Jesus. Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo a Jesus, contemplando a Jesus.
Marta se irrita. E ela chega para Jesus e diz assim: Senhor, você acha que é certo eu trabalhar tanto, trabalhar feito louca, enquanto a minha irmã Maria fica aí sem fazer nada? Jesus, fala para ela vir me ajudar. E Jesus diz a ela assim: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, Marta, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Prestem bem atenção. Eu não estou dizendo que você deve deixar de trabalhar, nem a palavra, mesmo porque Deus não gosta de preguiçoso. Deus trabalha até hoje. Jesus foi carpinteiro. Também não estou dizendo para você deixar os teus estudos. Não estou dizendo para você abandonar as tuas tarefas diárias ou semanais. Presta bem atenção em que Jesus diz a Marta: Marta, você anda inquieta demais. E você anda, Marta, muito preocupada. Você está preocupada, Marta, com muitas coisas. Havia uma multidão de coisas. Havia ali uma multidão de afazeres que estava impedindo Marta de se aproximar de Jesus. Estava impedindo Marta de ouvir a Jesus. E olha que interessante, Jesus estava na casa dela. A sua preocupação com os afazeres era tanta que ela não conseguia se aproximar de Jesus. Ele disse: Marta, Marta, você está muito inquieta, você está muito preocupada, você está muito ansiosa com muitas coisas. Jesus diz a Marta: pouco é necessário, Marta? Uma coisa só é necessária. Talvez você, meu irmão, minha irmã, esteja correndo feito louco. Talvez você entrou aqui inquieto. Talvez você esteja preocupado ou preocupada com muitas coisas. Talvez a tua cabeça esteja cheia de coisas. O nosso problema é que nós colocamos sobre nós um fardo que nós não conseguimos suportar. As 24 horas não conseguem dar conta das nossas atividades. Não são suficientes, estamos sempre correndo e não há tempo para nada. Eu quero dizer para você com todo carinho que se você está vivendo dessa forma, você está equivocado. Ou você está equivocada. Deus fez o dia e a noite, o trabalho e o descanso. Ele nos ordena, nos ensina a buscar com prioridade o reino e a justiça dele. Com prioridade, acima de todas as coisas, primeiramente, o reino e a justiça. Se nós sabemos disso, por que não procuramos? E por que não buscamos? Eu quero dizer para você que a vida é mais simples. E nós complicamos a vida. As pessoas costumam dizer que a igreja tem problemas. Você quer ver a igreja acabar os problemas da igreja? 10:30 da noite, quando sai todo mundo, acabam os problemas da igreja. Porque nós trazemos o problema. Nós somos o problema. Mas glória a Deus porque nós estamos aqui. Mas isso precisa mudar. Ok? A nossa vida precisa mudar. Algo precisa acontecer em nossas vidas. Se você anda inquieto, preocupado, desesperado, com muitas coisas, eu quero dizer para você que uma coisa só é necessária: ouvir a doce voz de Jesus. Estar aos pés de Jesus. Ouvir as palavras de Jesus. Eu quero dizer para você que Jesus é a nossa maior urgência. Jesus é o nosso tudo.
Amanhã, segunda-feira, é Ele que nós devemos buscar em primeiro lugar. Mas eu quero agora voltar para Zaqueu. Eu não esqueci de Zaqueu. Esqueceram de Zaqueu? Eu não esqueci de Zaqueu. Vocês percebem que Zaqueu queria se aproximar de Jesus. Ele queria ver a Jesus. Mas ele não conseguiu. Então Zaqueu ele sobe em uma árvore. Porque ele sabia que Jesus ia passar por ali. Então ele sobe em uma árvore e fica procurando Jesus. E olhem uma coisa. Eu já vou terminar. Continue prestando atenção em mim. Eu já estou quase acabando. Para um homem da posição de Zaqueu, subir em cima de uma árvore era algo vergonhoso. Ele era chefe dos cobradores de impostos. Ele era rico. E ele subiu numa árvore porque ele queria tanto ver a Jesus. Agora olha comigo o versos 5 e 6. Acompanha comigo. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Havia uma multidão cercando Jesus ali. Pessoas que estavam concorrendo para chegar a Jesus, pedindo a cura para Jesus, querendo tocar em Jesus, pedindo a libertação para Cristo. Jesus estava passando ali no meio daquela multidão. E de repente Jesus faz assim, ó. Zaqueu, desce daí. Percebem que Jesus olha para Zaqueu. Percebem isso? E Jesus fala com Zaqueu. Porque Zaqueu queria muito estar perto de Jesus. Zaqueu queria muito ver a Jesus. E pelo fato de Zaqueu querer muito ver a Jesus, pelo fato de Zaqueu estar procurando a Jesus com todas as suas forças, Jesus olha para Zaqueu e conversa com Zaqueu. O profeta Jeremias, no capítulo 29, no verso 13, Deus diz assim: buscar-me-eis, e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. E na carta de Tiago, ele diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Qual é a tua prioridade hoje? Zaqueu nem religioso ele era. Ele vivia uma vida torta, mas ele queria ver muito a Jesus. Ele queria muito chegar perto de Jesus. E Jesus diz a ele: Zaqueu, desce depressa. E Zaqueu desceu a toda pressa e recebeu Jesus com alegria. Ele desceu com pressa para se encontrar com Jesus, para ouvir a Jesus, porque Jesus entrou em sua casa. Eu volto a repetir para você, e eu já estou terminando, segura mais um pouco. Volto a repetir que Jesus é a nossa maior urgência. Jesus é a nossa maior prioridade. Jesus é a nossa maior necessidade. Ouvi-lo, senti-lo e adorá-lo é a nossa prioridade. Deve ser o nosso desejo. Eu quero finalizar com o verso 8. Diz assim o relato do evangelista Lucas: entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Vocês percebem o que Zaqueu disse aqui? Senhor, eu resolvo dar. E quando ele diz que eu resolvo dar, ele está dizendo: Senhor, eu resolvo abrir mão. E ele abriu mão daquilo que era de maior valor para ele. Ele abriu mão das suas conquistas. Porque ele queria se aproximar de Jesus. E Jesus
diz assim: para Zaqueu, hoje houve salvação nesta casa. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a exemplo de Zaqueu, a entregar, a abrir mão da sua vida, a abrir mão daquilo que foi até hoje de maior valor para você, para que você possa se aproximar verdadeiramente de Jesus. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a vencer essa multidão que está te impedindo de se aproximar verdadeiramente de Jesus. Essa multidão de coisas, quer seja pecado, quer seja falta de perdão, quer seja as muitas preocupações, ansiedades, os muitos afazeres. Abre mão de todas essas coisas para que você possa se aproximar de Jesus, para que você possa ver a Jesus verdadeiramente. Simplesmente entregando. Eu resolvo dar, eu resolvo abrir mão. Eu quero convidar a você nesse momento a entregar. Quero convidar você a entregar a tua vida. Quero convidar você a entregar os teus sonhos, os teus caminhos a Jesus, para que você possa se aproximar dele. A teologia não aproxima ninguém de Jesus. A religiosidade, o teu muito conhecimento, a tua beleza, a tua força, o teu dinheiro, o teu status, o que te aproxima de Jesus é quando você abre mão. É quando você vence a multidão de coisas que está te impedindo de se aproximar de Jesus. Quero convidar você a ficar de pé.